Alô, galera que gosta e acompanha o futebol goiano, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo, que é uma crônica aqui para o nosso canal, que é o Futebol 62, eu quero refletir sobre o torcedor goiano, né? Sobre o que é oferecido a ele e sobre o que é cobrado dele, né? Vamos fazer uma reflexão sobre isso. Eu gosto aqui desse espaço do canal justamente por isso, porque a gente pode fazer reflexões mais longas, reflexões um pouco mais profundas. Este vídeo tem oferecimento do Sítio Silviana. Você que gosta de produtos da roça, você que gosta de produtos roceiros, frangos, ovos, queijos, doces de leite, rapadura, farinha, polvilho, tudo isso você encontra no Sítio Silviana com entregas em Goiânia, tá bem? Adicione aí o nosso WhatsApp 99994 3821 99994 3821. Faça o seu pedido, entregas semanais na nossa capital. Vamos aqui então fazer uma reflexão em cima de episódios, de fatos, de exigências, ok? Vamos lá. Primeiro, quero fazer uma lembrança que eu acho extremamente relevante. Sempre gosto de lembrá-la, que é: o torcedor é o único que paga no futebol, tá bem? Os clubes recebem pelas suas apresentações, os jogadores recebem, os treinadores recebem, os dirigentes muitas das vezes recebem, os que não recebem estão lá por livre e espontânea vontade, os árbitros recebem, nós da imprensa recebemos para trabalhar, o torcedor é o que paga, ok? Paga ingresso, paga sócio torcedor, paga consumindo produtos do clube, paga dando audiência e os clubes recebendo por conta desta audiência. Então essa é a figura que nós vamos avaliar e refletir a partir de agora. Quem paga a conta, certo? Vamos lá. Aqui no estado de Goiás, eu quero focar no nosso estado. Grande parte dessa análise com certeza também pode ser perfeitamente expandida para outras regiões do país, para outros estados brasileiros. Primeiro, o nível de exigência em cima do torcedor goiano, ele tem inclusive, em alguns aspectos, no meu entendimento, que não sou um advogado, mas você que porventura seja, por favor me corrija se eu estiver errado, porque se eu estiver errado eu quero ser corrigido, não quero ficar falando bobagem aqui, mas dentro do meu pequeno conhecimento jurídico, para mim, em alguns pontos, o torcedor, inclusive, contra ele, há ações anticonstitucionais. Vamos lá. Primeiro, aqui em Goiás estipulou-se a ideia de que o torcedor tem que provar que ele é honesto para ele frequentar os estádios. Quanto ao estádio ser frequentado por honestos, que maravilha, né? Você está lá ao lado de boas pessoas. Mas cabe ao Estado brasileiro, segundo a nossa Constituição, é o Estado, através de suas estruturas, que precisa provar que o cidadão não é honesto, para tirá-lo de circulação, para evitá-lo que possa ir a alguns lugares, para prendê-lo. É o Estado que tem que provar isso, não é o torcedor. Mas aqui é o torcedor que tem que provar. E como é que ele tem que provar? O torcedor quer aderir a um estádio goiano. Ele tem que ir lá, fazer um cadastro, fazer um reconhecimento facial, colocar o seu CPF, seu nome, para provar que ele é honesto. A partir desse momento, aí sim ele pode entrar num estádio de futebol. Se ele só for honesto, mas não comprovar, ele não pode entrar, né? Essa é a nossa nova regra. Então, para mim, isso já é um ato anticonstitucional. Outra coisa, o torcedor, dependendo do jogo, ele não pode ir ao estádio. Ele é proibido de ir ao estádio, simplesmente pelo clube que ele torce. Exemplos, os nossos clássicos goianienses. O vilanovense e o esmeraldino não podem frequentar o estádio Antônio Ascioli. O vilanovense e o atleticano não podem frequentar a Serrinha. O atleticano e o esmeraldino
não podem frequentar o Oba. E nem mesmo quando os jogos não são nos estádios particulares, acontecem em estádios públicos que pertencem ao povo goiano, o torcedor não pode. Um torcedor do Goiás não pode ir ao Serra Dourada se o mando for do jogo do Vila. Serra Dourada que pertence a ele, esmeraldino, assim como pertence ao vilanovense, ao atleticano, a quem não gosta de futebol. Afinal, aquilo é uma praça pública. Isso se aplica também ao Estádio Olímpico. Então, outra vez, a nossa Constituição é contrariada. O torcedor não tem o direito de ir e vir. Ele é privado do seu direito de ir e vir, chegando ao ponto de ser proibido de frequentar um espaço que é dele, como cidadão goiano. As abordagens, agora quero entrar em um outro aspecto, as abordagens feitas aos torcedores de futebol. Gente, eu não sou nenhum inocente, nenhum Alice que acha que não existe violência no futebol. É claro que existe violência no futebol, eu já vi e já fui vítima dela, entendeu? Então tô falando aqui com experiência de mais de 30 anos acompanhando o futebol goiano, seja nas arquibancadas, seja nas cabines, certo? É claro que existe violência no futebol. A questão é que eu sou restritamente e amplamente, até porque isso é um ato ilegal, contra medidas, punições coletivas. Eu vou punir todos os vilanovenses de ir a Antônio Ascioli porque um ou outro ou alguns vilanovenses brigaram há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos. Eu sou restritamente contra proibir todos os atleticanos de ir à Serrinha porque algum atleticano brigou com algum esmeraldino há 12 anos atrás, há 5 anos atrás, na semana passada. Isso é que eu sou contra. As punições coletivas. Você banir todo do estádio, toda uma torcida, porque alguém ligado àquela torcida ou que torce para aquele clube fez isso, né? Tem 10 torcedores, 50, 100, 200 torcedores que cometeram crime, puna aqueles. Puna aqueles. Puna-se o CPF, não a coletividade. Outro aspecto que me incomoda muito em relação ao torcedor. O torcedor, as abordagens aos torcedores de futebol. São abordagens, muitas das vezes, abusivas por parte da polícia. O simples fato do torcedor estar com uma camisa ou estar ali num grupo de 2, 3, 4, 5, 10 pessoas já o torna um potencial suspeito. E aí a abordagem não pode ser uma abordagem padrão. Manda-se as pessoas deitar no chão, colocar a mão para trás. Lembra aquelas cenas de presídio. Vocês assistiram Carandiru? É um filme que trata muito essa abordagem ao presídio. A gente vê demais essas imagens em presídio, né? Tem uma rebelião, a polícia entra, põe todo mundo nu, deitado no chão, com a mão para trás. Ok, ali você está falando de uma situação extrema. Agora hoje aqui é muito fácil. É muito comum esse tipo de cena. Para um ônibus, manda todo mundo deitar no chão. Para um grupo num terminal de ônibus, todo mundo que tiver com a camisa do clube tem que tem que deitar no chão e pôr as mãos para trás. Eu quero ver essa cena um dia lá nos Jardins, ali naquela avenida ali ao lado do Autódromo de Goiânia. Será que nós vamos ver? Um dia chegar lá, parar um carro, uma BMW com 5 pessoas, mandar todo mundo da BMW descer, pôr a mão na cabeça e deitar no asfalto. Isso eu quero ver um dia acontecer. Então a abordagem ao torcedor de futebol, especialmente ao que é da periferia, ela é extremamente abusiva em vários momentos. É sempre? Não. Com certeza há profissionais na Polícia Militar que seguem o padrão previsto de abordagem, mas que há abordagens abusivas. Fecha-se grupos de torcedor e manda cantar a torcida do outro clube, as músicas do outro clube. Isso é um abuso de autoridade e é feito com o torcedor de futebol. O torcedor de futebol, ele hoje, na sociedade, ele é uma pessoa mal vista, inclusive pelas autoridades, o que é uma coisa ridícula, né? Outras, há proibições tão esdrúxulas que eu não consigo nem imaginar como que elas são baseadas. Por exemplo, no estádio da Serrinha, especificamente, o torcedor não pode entrar com fone de ouvido, nem mesmo os fones que não têm fio. Aí eu fico tentando imaginar quem é que o clube, porque esse caso é o Goiás, quem é que ele imagina que está indo dentro do estádio. São ninjas perversos, será? Porque eu fico pensando, o que é que a pessoa pode fazer com um fone de ouvido sem fio?
Sabe? O quão perigoso é esse cidadão que ele não pode adentrar o estádio com um fone de ouvido sem fio? Será que ele vai usar aquele fone para matar uma pessoa? O que é que ele poderia fazer? Sei lá. Será que ele colocou veneno dentro do fone e vai obrigar alguém a engolir? Ou será que ele vai pegar aquele fone que deve pesar ali entre 5 e 10 gramas e vai atingir tão fortemente alguém dentro do campo, talvez até levando a pessoa a óbito? Sabe, são coisas tão esdrúxulas que é difícil até de você imaginar no que elas são baseadas. E esse filho feio, ele não tem pai. Porque o ano passado, nesse mesmo episódio, eu procurei o Goiás e o Goiás me afirmou que a proibição não era dele, era do BEP. Neste final de semana, o comandante do BEP deu uma entrevista e disse que isso não é uma proibição do BEP, é do clube. Ou seja, esse filho feio, ele não tem pai. Mas ele existe. Pode não ter pai, pode ser órfão, mas ele existe. Porque se você for lá na Serrinha e tentar entrar com um fone de ouvido, você não consegue. Então, tudo isso em cima da figura do torcedor. Qual é o recado que você passa para o torcedor? Meu amigo, você vai no estádio insistente. Porque você é um insistente. Você é um chato. Sabe que ninguém te quer lá. A polícia não te quer. O clube muitas das vezes não te quer. A imprensa às vezes faz campanha para você não ir no estádio, mas você ainda vai, porque você é um insistente, um chato insistente. É a essa conclusão que eu cheguei. Enquanto no mundo inteiro existe todo um cenário que favorece a ida do cidadão ao estádio, a ver esse espetáculo popular que é o futebol, aqui não. Aqui a gente faz de tudo para afastar o torcedor. Vamos entrar aqui na questão de uma torcida ou duas torcidas, que é sempre a decisão mais rápida a se tomar. Tem uma briga entre duas torcidas no estado brasileiro, em qualquer um. A primeira ideia que se tem é vamos fazer clássico com uma torcida só. Isso resolveu? Eu pergunto. Porque esses clássicos acontecem há anos. Aqui no estado de Goiás, mais precisamente, desde 2017, final de 2017, vou até pegar a data aqui específica para eu... Dia 14 de outubro de 2017, aconteceu o primeiro clássico nessa sequência de clássicos de torcida única. Lá em 2010 já havia acontecido alguns, mas especificamente em 2017 aconteceu esse clássico de torcida única. A partir dali todos foram de torcida única. Nós deixamos de ter problemas entre torcidas? É uma pergunta, a vocês que eu deixo às autoridades. Só que você criou hoje um ambiente tão ruim, tão negativo, que mesmo se você abrir para duas torcidas, o torcedor não vai querer ir. Por quê? Porque tem quase uma década que nós estamos falando para ele que o estádio de futebol é um dos lugares mais perigosos do estado. Então, isso naturalmente, um discurso repetido, alimentado semanalmente, diariamente, é claro que isso vai gerar efeitos na sociedade, seja ele qual for o discurso. E esse, claro, é só mais um deles. Mas vamos dar um exemplo aqui. Ok, quer se fazer, vai se fazer reconhecimento facial, o torcedor tem que provar que ele é honesto para ele ir ao estádio. Ok, vocês venceram, né? Aí vou dar um exemplo. Essa pessoa é uma pessoa fictícia, tá bem? Mas eu tenho certeza que há muitas pessoas com este perfil. O João da Silva. João da Silva é um fanático torcedor do Vila Nova. Torce para o Vila desde 1970. Certo? João da Silva mora em Goiânia. O Vila vai jogar lá no estádio Antônio Ascioli domingo. João da Silva fez o reconhecimento facial, não tem intimidade nenhuma com a tecnologia, mas foi lá, pediu para o neto, que a ideia vendida é sempre essa, pede para o seu neto fazer, ele sabe mexer no celular. Foi lá, pediu para o neto, fez reconhecimento facial, tirou foto, tudo quanto é tipo, pôs o CPF dele, o nome, apresentou o currículo de vida dele, o negativo de antecedentes criminais. Aí o Vila vai jogar lá no estádio Antônio Ascioli domingo. Vila que ele gosta, desde 1970, passou por todas as raivas que o vilanovense passou nessas últimas décadas. Ele pode ir lá no Ascioli? Não. Não pode, seu João. Se o senhor for lá no estádio Antônio Ascioli, o senhor é um contraventor.
O senhor vai ser pego pelo braço, já murcho, sabe? Calejado pelos anos, pelo trabalho, cheio de rugas. Algum cidadão, fardado ou não, vai pegar o senhor pelo braço e vai jogar o senhor lá de fora. Mesmo o senhor tendo feito tudo isso que o senhor fez. Ou seja, as nossas biometrias, os nossos reconhecimentos faciais, os nossos cadastros de nome, CPF, tudo não servem para nada. É só uma medida midiática. Entrevistamos, damos entrevistas, algumas pessoas aparecem nesses vídeos, tiram foto, em nome da segurança pública, o torcedor agora é isso, e não mudou nada. Nada. Vamos a um outro exemplo. O senhor Josias, torcedor do Goiás, viu a fundação do estádio Serra Dourada. Paga imposto desde que entende por gente. Dia 2 tem Vila Nova e Goiás lá no Serra Dourada. Estádio público, inclusive. Mando do Vila Nova. O seu Josias pode ir lá no Serra Dourada, e ele que é dono daquilo lá, e ele que fez reconhecimento facial, ele que preencheu o CPF, fichas, pediu pro neto. Não, o senhor não pode ir, seu Josias. Se o senhor for lá, o senhor está cometendo um ato ilegal. Vai fazer igualzinho seu João. Alguém vai lá, vai pegar o senhor pelo braço, arrastar o senhor, pular naquela rampa, meter o pé na sua bunda e falar, vai embora para sua casa, que isso aqui não é o seu lugar. E nós normalizamos tudo isso. Normalizamos, não é normal. O cara não pode ir no estádio, tudo bem. Vila Novense não pode ir lá na Serrinha, não. O Esmeraldino não pode ir no Cioli. O Atleticano não pode ir no Oba. E agora não podem ir nem no Serra Dourada, nem no Olímpico, que são estádios públicos do povo goiano. Nem lá. Eles não podem ir. Por quê? Porque eles torcem para outro clube. Porque toda essa balela, esses cadastros infindáveis, eles só servem para jogo de torcida única. Mas isso só se aplica se você for um torcedor goiano, tá bem? Porque se você for um torcedor, por exemplo, de um clube lá de fora, mesmo que seja de torcidas organizadas altamente conhecidas pela sua periculosidade, como as torcidas paulistas, por exemplo, as torcidas cariocas, você pode vir frequentar os estádios aqui de Goiás. A Gaviões da Fiel pode entrar, a Independente, a Mancha Verde, a Força Jovem do Vasco, a Raça Rubro-Negra e uma infinidade de outras. O problema é só com a gente, é só aqui, com o seu João e com o seu Josias. Então, torcedor de futebol, eu que sou um apaixonado pelo futebol, eu tenho o enorme desgosto em te falar. Hoje você é só um chato que fica dando trabalho às nossas autoridades. Um abraço a todos vocês, obrigado. Fique à vontade para discordar, mas reflita. Reflita sobre as situações. Reflita sobre as punições coletivas. O debate e o canal está sempre aberto a isso. Um grande abraço a vocês, muito obrigado. E até a nossa próxima crônica aqui no Futebol 62.